Hoje a gente vai falar sobre a rejeição e eu vou te passar um guia completo para que você possa lidar com a rejeição da melhor forma na sua vida. E ninguém melhor para falar sobre rejeição do que o cara mais rejeitado no mundo. Sério, sério, galera. Eu acho que ninguém foi mais rejeitado na vida do que eu. E esse foi uma dor, uma faca, a minha criptonita na vida como um todo. E é a coisa que eu sou mais grato também, porque foi o que me fez começar com tudo isso. E se não fosse a rejeição, eu não seria nada do que eu sou hoje em dia. Eu não teria começado a estudar sobre comunicação, desenvolvimento pessoal. E então foi algo que foi muito ruim na minha vida, mas que eu consegui ser o que eu sou hoje por conta dela. Então foi a pior coisa, mas em contraponto, a melhor coisa na minha vida. Eu vou contar aqui brevemente a minha história, rapidinho aqui para vocês se situar melhor. Quando eu era mais novo, eu sempre fui uma pessoa mais extrovertida, mais com meus amigos, primos, que eram ali poucas pessoas mais do meu convívio. Só que quando falava no quesito mulher, cara, eu ficava tímido, tremia, não conseguia fazer nada por medo da rejeição, entendeu? E eu fui bastante rejeitado em tudo. Quando eu era mais novo, eu era bem gordinho, e aí no futebol eu era rejeitado, sempre ficava de lado, na escola eu sempre era o último a ser escolhido nas coisas, então acabou que eu sempre tive essa coisa ruim assim com a rejeição. E eu achava que com as meninas seriam da mesma forma. Eu ia ser rejeitado e eu nem ia, eu ficava com vergonha. E aí eu tomei a decisão de mudar, quando eu tava numa festa com um primo meu, ele já é maior de idade, né? O nome dele é até Cláudio, vou citar ele aqui, é o Cláudio. Depois eu vou mandar esse vídeo aqui pra ele, pra ver se ele comenta aqui. E aí, a gente tava nessa festa junto, eu lembro até hoje, como se fosse eu, nunca, né? Eu vi uma menina linda, maravilhosa, e aí eu toquei nele e falei, Cláudio, olha ali que menina gata, cara. E aí ele foi lá e falou pra mim, pois é, cara, vai lá e chega nela, mano. E aí eu vim com aquela síndrome do impostor. Não, ela tá acompanhada, ela deve estar acompanhada com alguém. Não, Cláudio, tá louco? Ela inventou um monte de desculpa. E, tipo, eu pensava, eu era tão bom em dar desculpa que eu acho que se eu chegasse na menina ali, eu ganhava a menina. De tão bom ali que, se eu fosse bom em chegar nas meninas ali, em desenrolar, em ter a coragem, igual eu era, pra dar desculpa, cara, eu ficava com a menina que eu quisesse. E aí eu inventei um monte de desculpa. E aí ele falou, não, realmente, às vezes eu devo estar acompanhado, eu acho que ele já até tinha entendido a minha. E aí, cara, a gente curtiu a festa e eu só olhando pra ela e tal, ela curtiu também. E aí na hora da gente ir embora, a gente voltando de carro, isso há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás. E aí, quem que tava voltando sozinha, passando numa praça escura? A menina. E aí, esse meu primo, né, o Cláudio, ele falou, Valentim, parou o carro, olha quem tá ali. Desce aí, cara, e vai lá trocar uma ideia com ela. Se possível, leve ela na casa dela, vai conversando e tal. Que ela tá indo embora sozinha, cara. Namorada ela não tem, porque ela não estaria numa festa dessa aqui sozinha se tivesse namorado. E por cima de tudo, voltando sozinha, sem amiga, sem ninguém. Vai lá fazer uma companhia pra ela, trocar uma ideia, conversar. E o que que aconteceu? Eu literalmente travei no carro. Travei. Eu não consegui. Sabe o que que é você travar e não conseguir mexer? Eu não escutei mais nada do que ele falou. Eu não sei se foi um ataque de pânico que me deu, o que que foi. E aí eu lembro que ele, foi pra cima, falou, você é mole demais, você tem que mudar, senão nada na sua, você vai sempre perder grandes oportunidades. E realmente a menina era muito bonita e parecia ser de boa. E aí naquela noite ali, eu dormi só pensando nisso. Falei, cara, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, senão eu sempre vou ficar com essa síndrome do impostor e eu não vou ser nada, porque eu não tinha confiança ali pra nada. Eu perdi uma grande oportunidade ali da minha vida, às vezes de achar a mulher da minha vida, encontrar o amor da minha vida, por conta do medo da rejeição. Então esse foi um breve ali, uma breve historinha ali minha, e tipo assim, quando eu voltei aqui pra Goiânia, né, que eu moro em Goiânia, eu comecei a procurar cursos, mentorias, vídeos no YouTube. E aí eu comprei um curso de comunicação para melhorar minha comunicação e assim por diante. Fui evoluindo para o desenvolvimento pessoal e hoje eu tô aqui, depois de 4 anos. Estudei muito a comunicação, estudei muito o desenvolvimento pessoal. Então eu só tenho a agradecer ali a rejeição e o medo, né? Porque se eu não tivesse esse desconforto, se esse desconforto não fosse aparente para mim, eu nunca ia tomar a decisão, né? Ter tomado a decisão de que eu tinha que mudar. Senão eu ia perder grandes oportunidades na minha vida. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então eu tenho ali um pouquinho, mesmo assim que seja um pouquinho ali de, como eu posso dizer, de responsabilidade, né, para falar do assunto aí para vocês, porque eu já fui ali um cara muito tímido ali, tinha medo da rejeição de tudo. Então eu sei o antes e o depois, né, o antes de um cara tímido e o depois de um cara tímido para poder estar explicando aqui melhor as coisas. Então vamos lá, sem mais enrolação. E o primeiro ponto que eu quero discutir aqui com você é aceitação. É muito difícil, é uma coisa assim básica, mas que para você entender é muito difícil. Mas é entender que todos nós vamos ser rejeitados. A rejeição faz parte da vida humana.
Pensa aí o cara mais foda que você conhece, Neymar, sei lá, uma pessoa muito foda, um amigo seu que pega todas as garotas, um amigo seu que é bem sucedido na vida, eles foram rejeitados. E muitos rejeitados, porque para você ficar bom em algo, você precisa aprender com o erro, com a dor, para sempre ir aperfeiçoando e ficar melhor. Então é entender que a rejeição é algo normal na sua vida, que vai acontecer. O filósofo Epiteto fala também que o problema em si não é a rejeição, e sim como reagimos a ela, entendeu? O problema em si não é você ser rejeitado. Ah, rejeitado é todos nós vamos ser, como eu acabei de falar, mas como você reage a ela. Quando você tira o seu valor, joga no lixo o seu valor, se sente inferior pela outra pessoa só por ter sido rejeitado, é aí que está o problema. Porque você baseia o seu valor no julgamento das outras pessoas. E isso é muito ruim. E te faz um mal que você não sabe o tanto. Então, o conceito macro aqui é você entender que a rejeição faz parte. E que se uma pessoa te rejeitar no trabalho, onde for, no amor, é muita questão de circunstância, entendeu? Às vezes a pessoa não tá no momento bom, às vezes aconteceu algo no dia da pessoa, ou às vezes a pessoa só não se conectou com você, não gostou da sua vibe, e tá tudo bem. Deus fez todos nós diferentes. Já pensou se todo mundo fosse igual à merda que seria o mundo? Mas não, Deus fez todo mundo diferente. Então tem pessoas que não vão gostar de certo tipo de pessoas, vão gostar de outro tipo de pessoa, e tá tudo bem. Então, quando a gente entende isso, e entende e pratica, você vê que, pô, muda tudo. Porque você tira o peso das suas costas. Você fala, olha, eu vou ali, trocar ideia ali com aquele pessoal, trocar ideia com as pessoas, e não tô nem aí. Não sei se eles não gostam de mim, se eles vão gostar, né, de mim, se eles vão gostar da minha vibe, da minha energia. Tá tudo bem, se eles não gostar, eu vou conhecer outras pessoas. O importante é que eu não vou ficar cabisbaixo, porque eu sei que cada um tem o seu jeito, cada um tem ali um tipo de pessoas que gosta e tá tudo bem. Então aceite a rejeição. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui é a autossuficiência. Às vezes você tem ali medo da rejeição, na maioria das vezes, por conta que você se baseia nos valores externos, nos valores que as outras pessoas dão. Assim como eu falei, você fica com medo do julgamento das outras pessoas. E isso é muito errado, porque você conhece o seu valor. Você sabe a pessoa que você é, você tá aqui aprendendo, entendeu? Querendo evoluir na vida, querendo ser uma pessoa melhor cada dia que passa, estudando, ou seja, você é uma pessoa foda, entendeu? Não é qualquer pessoa que para pra ver um maluco cheio de árvore atrás, no meio do breu, de noitaço, só com uma lâmpada na cara, falar, entendeu? Não é qualquer pessoa que para pra ver conhecimento, pra ter realmente o conhecimento. Você já faz parte do 1%. Então, se você for chegar numa pessoa e a pessoa ali te rejeitar por alguma forma, quem tá perdendo é a pessoa, porque você é uma pessoa foda, entendeu? Isso não é papinho de coach, isso e aquilo não. É realmente a verdade. Porque eu também fui muito assim quando eu comecei a estudar comunicação, desenvolvimento pessoal. Eu já li mais livros do que uma pessoa normal vai ler na vida toda. E olha que eu não li muito livro, tá ligado? Eu li ali, sei lá, acho que eu li mais ou menos 20 livros. Nossa, Valentim, muito pouco. Mas é tipo assim, muito pouco assim eu acho pra mim. Mas eu tenho certeza que vai ter pessoas que não vai ler isso na vida inteira. E aí eu ia chegar nas pessoas estudando já e tal, lendo bastante, treinando bastante, realmente edificando a minha vida, edificando ali a minha pessoa, e era rejeitado e ficava triste. Achava que a pessoa era superior a mim. E não. Não era, porque eu estudava pra caramba, eu era uma pessoa legal, uma pessoa interessante, mas ficava com medo de ser rejeitado. Então coloque isso na sua cabeça, você estuda, trabalha, tenta se desenvolver cada dia que passa, evoluir. Então se uma pessoa tá do seu lado, a pessoa que tá ganhando, entendeu? Então é muito importante você ter essa mentalidade ali, não de ser uma pessoa chata, eu sou mais foda do que todo mundo, não. Mas que você é igual a todo mundo, entendeu? E um pouquinho melhor ainda. É bom ter essa mentalidade, mas não o excesso dela. E se a pessoa que tá perto de você, ela vai tá ganhando, entendeu? Ela vai tá ganhando. Isso é tão bom porque a gente já entra em outra analogia, que é a analogia do copo. As pessoas vão chegar na sua vida para agregar e não para sugar, entendeu? Então, você não vai ficar mendigando a atenção de ninguém, correndo atrás de ninguém. As pessoas que estiver perto de você vai ser para te ajudar, entendeu? E se você perceber que alguém tá te sugando, tá querendo levar vantagem sobre você e não te agrega em nada, não te ajuda, a primeira coisa que você vai fazer é se desfazer dessa pessoa, sair de perto. Então essa é uma mentalidade libertadora
Eu tenho certeza que você colocando esses pontos na sua cabeça, você vai sim lidar com a rejeição de uma forma melhor. Entenda, é normal isso na sua vida. Você vai passar pela rejeição, isso é normal. Mas você não vai se abalar e sempre vai perguntar, o que eu posso melhorar? Muitas das vezes você não vai poder melhorar nada, porque é o momento da pessoa. Não é porque você era feio, porque você não tinha capacidade, mas sim porque era o momento da pessoa e tá tudo bem, entendeu? Então é isso. Fechamos aí, finalizamos com isso, cara. Não deixa que a rejeição ocupe mais espaço na sua vida, o medo da rejeição. Se apaixone pela rejeição, porque significa que você teve a oportunidade de se livrar de uma pessoa que não tinha as mesmas vibes do que você, não gostava das mesmas coisas que você. Então você se libertou dessa pessoa, se libertou desse chefe, então você aprendeu. Aprenda com a rejeição e se fortifique cada vez mais. Então é isso, quero agradecer você que ficou até aqui, eu tenho certeza que esse vídeo agregou para a sua vida. E eu já fico muito feliz aí, só de ter agregado aí para a sua vida. Faça parte do 1%. E eu te espero aqui no nosso próximo encontro.